Fala pessoal, eu sou o William e o vídeo de hoje eu vou falar sobre decalque. E a imagem que eu vou usar é essa imagem que está na tela, tá? É uma imagem que eu montei. É uma imagem bem detalhada, tem muitos elementos, tem um crânio bem iluminado, com textura, tem a parte ali da pena, da asa ali, que dá para trabalhar bem aqueles detalhes, o rosto com bastante contraste, bastante iluminação, ali bastante sombra bem carregada de preto ali, né? E eu vou fazer esse decalque no iPad. Da mesma forma que eu vou fazer no iPad, seria possível fazer num decalque impresso. E pessoal, muito importante, tatuagem é treinamento, é prática. Não adianta ficar absorvendo todo esse conteúdo, assistindo vídeo, assistindo esse monte de vídeo que eu coloco, se não colocar em prática. Então eu te convido assim, ó, imprime essa imagem que eu vou deixar disponível aí e tira o decalque junto comigo. Aí tu pode ir pausando esse vídeo, vai observando o que eu tô fazendo ali, vai observando as dicas. Dessa forma tu consegue entender muito melhor o conteúdo, porque tu tá fazendo junto comigo ali, né? Consegue observar, consegue absorver muito mais do que eu tô passando, né? Pessoal, eu montei um e-book com técnicas de preto e cinza. Nesse e-book eu passei várias informações de como eu faço meus trabalhos, desde diluições, como eu uso cinza, como eu faço a mistura dos cinzas, como eu faço a aplicação de preto. Falei muito sobre iluminação, sobre anatomia, passei muita informação e passei muito mais coisas lá nesse e-book, né? Esse e-book está disponível para baixar de forma gratuita, então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser baixar esse e-book. Então agora vamos iniciar o decalque. A parte do decalque é algo muito pessoal, então cada tatuador faz de uma forma, tem que ver como é que cada um se adapta, né? Tem pessoas que carregam bem o decalque, gostam de marcar tudo que tem no trabalho, gostam de marcar, fazer o decalque bem carregado. Outros tatuadores usam só o básico do básico, só faz o contorno principal e acabam montando o trabalho ali em cima só dos traços principais, né? Eu faço o meio termo. Então eu não carrego em excesso o meu decalque, mas também não faço só o básico, né? Eu gosto de fazer a marcação dos traços principais, gosto de fazer a marcação da sombra principal, da sombra de contraste e marcar bem as iluminações, né? Os pontos de luz eu gosto de deixar sempre bem marcado no decalque, mas isso é muito pessoal, eu vou mostrar a forma que eu faço e que eu me adaptei. Eu vou fazer esse decalque no iPad, tá? Porque é uma forma mais fácil de visualizar, de vocês visualizarem como eu estou fazendo. Eu vou usar aqui uma caneta vermelha para aparecer bem as linhas que eu estou fazendo. Tá, mas esse decalque, ele seria possível fazer, por exemplo, no papel da mesma forma que eu vou fazer aqui. Então, pode imprimir essa imagem, eu vou deixar essa imagem disponível. E se quiser fazer o estudo junto comigo, é possível, pode ser no papel, pode ser no iPad. É a mesma marcação que pode ser usada aqui, pode ser usada no papel. Tá, então eu gosto sempre de marcar aqui os traços principais, que é o contorno, né? Contorno do rosto, contorno da mão, contorno do crânio. Então esses são os traços principais do trabalho, que são os traços de contorno. Ó, por exemplo, aqui eu já vou marcar uma sombra principal, aqui uma sombra de contraste. Ó. Aqui eu fiz o traço principal do dedo e aqui eu vou marcar o limite dessa sombra mais escura, essa sombra de contraste. Ó. Aqui eu vou marcar esse limite também. Ó. Uma coisa assim, ó, que é uma opção para quem às vezes não está acostumado com um decalque tão detalhado, para não se perder. Eu já estou acostumado a fazer uma linha na marcação de sombra, tá? Mas quem às vezes não está acostumado, tem medo de se perder, pode vir aqui na sombra, ó, na marcação da sombra mais pesada, ó, e fazer um pontilhadinho, tá? Dessa forma vai ficar, a pessoa não vai correr o risco de se perder ali na hora que estiver tatuando e sem querer fazer um traço, né? Fazer um traço em alguma região que não deveria ser feito esse traço. Então, como eu já estou acostumado a fazer assim, já faço decalque há muito tempo assim, traçando ele, fazendo as linhas, né? Eu não uso pontilhado, mas quem não quer arriscar para não se perder, ó, faz essa linha aqui, por exemplo, ó, toda pontilhadinha, faz todas as linhas da marcação de sombra toda pontilhadinha. Como eu falei que eu já estou acostumado, eu vou fazer ela toda traçadinha, né? Mas aí tem que ver a forma que você se adapta melhor aí. Aqui no lábio, ó, tem essa sombra mais escura, eu vou fazer a marcação dela. Que aqui eu sei que é o limite
até onde eu posso vir com esse tom mais escuro. Aqui o contorno do lábio. Aqui o contorno da boca. Essa parte mais preta. Aqui tem um outro contorno do lábio. Aqui tem essa cavidadezinha, que é bem importante, dá um volume no trabalho. Eu vou marcar aqui o limite, ó, que é muito importante sempre marcar o limite das sombras mais escuras. Aqui, iluminação do lábio. Aqui. Marcaçãozinha. Aqui o contorno do lábio. Agora a marcação do nariz. Marcação base do nariz aqui. Vai marcar bem aonde finaliza o preto e inicia o tom mais claro. Ó, aqui tá bem escuro e aqui tem uma sombra base aqui, ó, uma sombra de meio tom. Essa sombra eu vou marcar também, ó. Essa sombra aqui é a sombra que vai moldar o nariz, né? Ó, aqui também tem uma sombrinha, pega bem o contorno do nariz, ó. Essa aqui. Ó, aqui eu sei que é o limite dela. E aqui, ó, tá mostrando também que essa sombra vai mais ou menos, ó, até aqui, ó. Então eu vou marcar esse limite. Eu sei que daqui pra cá eu vou fazer um degradezinho bem suave, mas dessa parte aqui é uma sombrinha um pouco mais carregada. E aqui no nariz, essa partezinha mais preta aqui, eu vou marcar também. Ó, aqui já tá marcada a parte do nariz. Agora eu vou continuar na parte da mão aqui, o contorno principal dos dedos. Esse trabalho aqui é um trabalho que foi uma criação, foi um trabalho que eu fiz a criação, fiz a montagem. Então esse tipo de decalque aqui, isso é bem importante ficar atento. Esse tipo de decalque, esse tipo de trabalho é uma criação, tá? Então eu posso, por exemplo, adaptar alguma coisa na hora de tatuar. Ah, eu quero aumentar o contraste de luz, quero aumentar, por exemplo, o contraste de preto, quero mudar algum detalhezinho. Se eu acho, por exemplo, que tem muita textura num lado ali que está poluindo a imagem, eu vou diminuir um pouco de textura. Ou decido colocar mais textura do que tem na imagem, isso eu posso fazer, porque é um trabalho de criação, né? É um trabalho que ele na hora de fazer ele é bem livre, eu vou me guiar sempre pela referência, mas foi um trabalho que eu criei, que eu montei, então eu posso mudar alguma coisa na hora de tatuar, né? Mesma coisa que eu pegar um leão, por exemplo. Chegou na hora ali, eu acho que eu devo aumentar o contraste de luz, aumentar a iluminação do leão, por exemplo. Eu posso fazer isso, aumentar a textura numa região que não está tão aparente. Se for para melhorar o trabalho, eu posso fazer isso. Eu posso ir adaptando alguns detalhes no trabalho enquanto eu vou fazendo ali, né? Então, eu vou tirar o decalque base, mas eu posso adaptar alguma coisa quando eu for tatuar. Agora é diferente, por exemplo, quando o cliente ele chega com uma imagem que tenha que ser feito de forma perfeita. Por exemplo, a foto do filho, ou de alguém da família, por exemplo, foto do pai, um retrato, ou a foto de um cachorrinho dele, ou de um gatinho, de um pet. Aí já é totalmente diferente. Aí eu já faria o decalque de uma forma diferente. Eu faria o decalque me guiando exatamente em todos os detalhes principais ali. E na hora de tatuar eu não mudaria nada. Eu faria conforme a imagem, né? Eu editaria a imagem antes, editaria o contraste, editaria a luz dela para deixar o melhor possível, mas na hora de tatuar eu não mudaria nada. Eu me guiaria totalmente pelo decalque. Então tem que ficar muito atento nisso, porque ali, nesses casos, eu preciso fazer o trabalho exatamente como está na foto. Que, por exemplo, pega o rosto de uma criança, do filho do cliente ali. E às vezes qualquer alteração na imagem, vou inventar de fazer uma iluminação diferente no rosto, ou vou inventar de jogar um contraste, ou jogar uma textura. Às vezes qualquer detalhe a mais, qualquer detalhe diferente da imagem real pode mudar totalmente a fisionomia. E isso aí não pode acontecer numa reprodução
uma fotografia de uma pessoa específica, né? Aqui é só uma mulher, tá? Então o importante dessa tatu aqui é que o rosto e o resultado fique bonito, porque é só uma mulher, não é ninguém específico, né? Então eu tenho a liberdade de mudar, é uma criação, eu tenho a liberdade de mudar, então alguma coisa no decalque eu posso deixar passar, tipo, não quiser marcar tudo, eu não preciso, tá? Mas é diferente aí de uma reprodução exata, quando tem que ficar exatamente igual a foto, aí o ideal é fazer o decalque exatamente pegando todos os detalhes e não mudar nada, não inventar nada na hora de tatuar. Agora eu vou para essa parte da asa aqui, ó, essa parte das penas. Eu vou marcando essa sombra bocada, essa sombra que vai ser bem pretinha aqui, ó, e marcando o contorno das penas. Esse monte de tracinho que tem aqui, ó, isso aqui nada eu vou marcar para não poluir muito o meu decalque. Então se eu encher de detalhes, se eu encher de tracinho, de risquinho aqui, vai ficar tudo poluído, pode borrar na hora de eu colar, pode até ficar confuso o decalque. Então eu vou pegando o traço base da pena e vou marcando principalmente os pontos de preto, ó. Os pontos pretos aqui eu vou marcando todos, que é o que vai me dar o contraste. Ó, bem simples, na hora de tatuar eu vou ali e faço uma sombrinha, um detalhezinho se for necessário nas penas, ó. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de tatuagem mais de criação, porque eu tenho uma liberdade de mudar alguma coisa, né? Acho que dessa forma vai ficar melhor se eu mudar a iluminação, se eu fizer algum detalhe a mais, ou se eu limpar mais a imagem. Então eu tenho essa liberdade sempre de estar modificando, né? Porque é um trabalho criado por mim, eu montei, eu separei as imagens, então é bem mais tranquilo. E para montar esses trabalhos, até para facilitar o decalque, ó, é muito importante sempre escolher imagens de qualidade. Pegar imagens bem nítidas, bem iluminadas. Uma imagem bem iluminada favorece muito a tatu. Ó, se eu der um zoom, eu consigo ver os detalhezinhos. Ó. Se eu der um zoom aqui no olho, ó, essa imagem está com um zoom gigante, ó, eu consigo ver tudo. Tá bem nítido. Ó. Então isso aqui na hora de tatuar vai me favorecer muito. É difícil quando eu pego uma imagem, por exemplo, que não é tão nítida, pego uma imagem da internet ali que não é... ela tá meio embaçadinha, não tá nítida, não tem contraste, aí eu tenho que estar inventando os detalhes, né? Colocando detalhe onde eu não consigo definir o que é. Isso aí já dificulta muito o resultado, né? Então sempre pega imagem nítida, imagem com contraste de luz, imagem com contraste de iluminação. Isso vai favorecer muito o resultado do trabalho e vai facilitar muito na hora de tatuar também. Ó, o decalque é um mapa, né? Onde eu vou me guiando e é onde vai me mostrar o caminho na hora de tatuar para não ter perigo de eu me perder. Uma coisa que é muito importante, pessoal, quando eu observo essa imagem aqui, ó, por inteiro, quando eu olho ela tem muito detalhe, tá? Na hora de tatuar, na hora que eu estiver lá tatuando a pessoa, o decalque estiver na pele, eu tenho que aprender a observar sempre, ó, observar a imagem por blocos, ó. Então eu dou um zoom e na hora que eu estiver tatuando eu não olho para a imagem inteira assim, ó. Eu olho só para aquela parte que eu tô tatuando, ó. Eu olho na minha referência, ó, só essa região aqui, ó. Tô tatuando essa parte, eu olho só para essa região aqui, ó. Eu esqueço essa aqui, ó. Eu olho só para cá, ó. Dessa forma facilita muito eu focar nos detalhes sem me perder, né, quando eu estiver tatuando. Então tem que estar muito atento nisso, né? Às vezes o pessoal olha essa foto aqui e se apavora. Nossa, como tem muito detalhe, é difícil. Cara, não é tão difícil se tu ampliar e fizer todo o trabalho observando ele por partes, né? Agora eu estou fazendo essa parte do nariz. Ó, se eu observar aqui, ó, não é tão complexo. É uma mancha de preto. Ó, aqui tem uma sombrinha suave e aqui tem uma iluminação. Ó, se eu olhar assim não é tão complexo. Se olhar assim, já é mais complexo. Então, tem que aprender a observar a imagem, ó, observar por partes, nunca por inteiro, sempre por partes. Sempre a região que estiver fazendo na hora. Que aí fica bem mais fácil e aí não vai se perder na imagem, né? Aqui pega o contorno do olho.
Aqui tem uma texturinha, tipo de rachadura do crânio, ó. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Marcar a iluminação. Tem um buraquinho. Aí eu vou fazendo, eu não faço muito detalhe no meu decalque, eu deixei ele mais simples, me adaptei assim, tá? Mas se você se sente mais seguro em colocar um pouco mais de detalhe, marcar mais o que tem ali, se for para deixar uma segurança maior, vai colocando mais detalhes. Só tem que cuidar para não poluir demais, porque às vezes quer marcar tudo, chega na hora de tatuar, fica aquele excesso de detalhe e acaba confundindo, né? Aqui eu vou marcar essas sombrinhas mais suaves. Aqui ao redor do nariz tem uma iluminação. Aqui, ó, bem base, é um mapa, né? Agora aqui essa parte de preto, aqui tem uma rachadurinha e vou marcar essa iluminação aqui, ó. Iluminação do nariz. Cavidade dos dentes. Aqui eu vou marcando. Contorno do olho. Ó, aqui, ó, pegar bem o contorno do crânio. Esse crânio aqui, ó, uma coisa que tem que cuidar e que dá uma diferença muito grande no trabalho é focar nos contrastes aqui, ó. Por exemplo, essa região aqui, ó, na referência original do crânio, não era assim, ó. Mas, por exemplo, essa parte aqui, ó, é bem clarinha. É bem vai ser quase que pele aqui, né? Pele pura da pessoa. Aí o que eu faço? Eu jogo aqui, ó, um contraste de preto. Para quê? Para fazer essa iluminação aqui se destacar, ó. Diferente desse lado aqui, ó. Esse lado aqui é escuro. Ó, aqui, vou marcar essa parte do decalque aqui, vai ser mais uma sombra bem carregada, ó. E o que eu faço? Eu jogo aqui, ó, bem iluminado. Tá? Porque se eu jogar esse fundo aqui, ó, encostar nessa parte mais escura do crânio aqui, eu vou poluir tudo. O crânio ele vai perder o contorno dele, ele não vai se destacar mais, ele não vai ficar com esse contraste aqui. Então tem que equilibrar muito isso, né? Às vezes o pessoal não sabe fazer um fundo, vai lá e joga joga um fundo de qualquer jeito ali para terminar o trabalho e acaba estragando todo o resultado. Porque é o fundo que traz a iluminação do trabalho, então tem que ir equilibrando, ó. Pode ver que todo o trabalho ele tem tonalidades diferentes no fundo, ó. Essa parte aqui do rosto que é pretona, o que eu fiz? Joguei uma iluminação por trás, ó. Mas essa iluminação aqui, ó, é importante para fazer esse preto aqui realçar. Então, preto, iluminação e uma sombrinha suave. Talvez nem seria necessária essa sombra suave aqui, ó. Mas aqui nesse contexto ela ficou bonita. Ó, a mesma coisa aqui, aqui tá escuro, uma sombrinha bem suave e uma iluminaçãozinha ali, ó. Tá? Então, se jogar uma sombra escura encostando aqui, perde todo o contorno do rosto. Então, tem que sempre se ligar nisso, né? Aqui eu vou pegar mais o contorninho do queixo. Vou marcar, na verdade, essa iluminação que ela tem aqui no queixo, ó. Só para eu não ultrapassar. Esses pontos de luz aqui, ó, ele é importante porque aqui eu sei, ó, que eu não posso entrar nessa região. Esse círculo ao redor aqui, ó, é o meu limite. É a mesma coisa o dedo aqui, ó. Aqui ele é bem clarinho, ó. Ó, bem clarinho, tipo, vai ser a pele pura da pessoa que vai trazer a iluminação, ó. Então aqui eu sei, ó, que eu não posso entrar com sombra. Aqui vai ser bem clarinho. A sombra vai ficar nessa parte de trás aqui, ó. Então eu vou marcar o contraste de luz, vou marcar o contraste de preto e vou marcar o contorno dos dedos, né? Contorno do dedo e a sombra de contraste.
Aqui é a mesma coisa do dedo, ó. Essa parte aqui é o contraste de luz. Isso aqui a gente não pode invadir essa região, então eu vou marcar aqui que eu sei que aqui eu não posso entrar com sombra. Mão aí geralmente o pessoal tem muita dificuldade de fazer, realmente é mais chatinho de fazer, tem que cuidar bem a anatomia para os dedos ficarem bem certinhos ali. Tem que ter na hora de tatuar um cuidado, tem que ter um cuidado maior. Aqui já é bem desfocado, já nem dá para ver mais onde é que está finalizando o dedo, então a gente vai manter como está na imagem. Aqui está feito a mão, o rosto, essa parte da maquiagem aqui, ela é toda texturadinha, ó. Dá para treinar, por exemplo, aqui, fazer um rasteladinho, que vai ficar bem bonita essa parte da maquiagem. Aqui. O legal de tirar o decalque assim, às vezes tirar o decalque à mão ou tirar o decalque assim no iPad, ó, é porque vai olhando a imagem, vai observando e aí já vai pensando, pô, essa forma aqui, esse local eu posso fazer de tal forma. Ah, posso usar tal textura aqui, posso usar tal agulha. Então já é um estudo da imagem antes de tatuar. Então eu gosto de fazer o decalque à mão, às vezes a maioria dos trabalhos eu faço à mão ou faço no iPad, imprimo. Dá para usar impressora, em alguns trabalhos eu uso, mas né, eu gosto muito dessa forma de tirar o decalque aqui, porque eu já vou estudando como eu vou fazer a imagem. Os olhos aqui sempre tem um cuidado, porque é um dos pontos principais do trabalho, é uma das partes que mais se destacam no trabalho. Então, pô, se fizer os olhos bem bonito, bem trabalhado, ele sempre vai chamar atenção. É onde o primeiro lugar que a gente olha para o trabalho, para um rosto, são sempre os olhos, né? É onde chama mais atenção ali. Então tem que ter um cuidado sempre nessa região, deixar essa região bem bonita, bem trabalhada, bem detalhada os olhos. Vai dar uma vida pro trabalho. Aqui contorninho, uma sombrinha aqui bem suave. Aqui tem uns cílios. Aqui tem o limite dessa sombra mais escura, onde ela vai cair para uma sombra mais suave. Aqui eu vou marcar também. O rosto está basicamente pronto. Aqui esse pretinho provavelmente eu vou fazer ele bem blocado. Aqui até com uma agulhinha de traço aqui eu venho e aplico um preto puro, que aí vai dar um contraste no trabalho. Essa parte mais clarinha aqui ela vai sobressair. Então esse preto blocadinho aqui fica muito bonito. E o trabalho também, quando cicatriza, quando a gente usa esses preto blocado, quando tu olha o trabalho, ele dá um contraste muito maior na iluminação. Então esses aqui eles são pequenininhos, mas dá para fazer até com uma buchinha. Essa parte aqui dá para fazer com uma buchinha, depois joga uma Magnum por cima. Essa parte do nariz aqui dá para fazer com uma buchinha também. Às vezes o preto usando a bucha, ele fica um preto mais sólido. E aí dá uma diferença bem maior do preto aplicado com a Magnum. Às vezes tu joga um preto, às vezes dá pra te jogar dois tons de preto bem escuro, um com a bucha e o outro com a Magnum ao redor. E dá pra perceber que com a bucha o preto fica mais sólido, ele se destaca mais ainda que a Magnum, né? Então essas partes do olho aqui, ó, onde é mais preto e aqui mais suave, dá pra jogar uma buchinha e aqui fazer um degradê com a Magnum. Então fica um resultado bem bonito. Sei lá, vai fazer esse trabalho no antebraço, por exemplo. Se eu imprimir, tirar o decalque de tudo que está aqui e querer colocar tudo que está na folha na pele, não vai dar certo. O trabalho vai se fechar demais, vai perder a iluminação, vai ficar confuso. Aí fica aquele tipo de trabalho que tu olha de longe e não entende o que tem ali. Por quê? Porque está muito carregado. Ficou poluído, a pessoa acabou se perdendo ali na iluminação porque sobrecarregou o trabalho em excesso. Então, em alguns casos, menos é mais. Tem que limpar o trabalho, focar na iluminação e no contraste e, às vezes, não exagerar muito em detalhe.
Tudo varia do local que está fazendo do corpo, do tamanho que vai ser o trabalho. Tem que aprender a fazer sempre essa leitura. Olhar para a imagem, ela vai ser de determinado tamanho. Eu sei que daquela forma eu posso carregar de detalhe, ou eu posso limpar mais a imagem e focar no resultado mais nítido do trabalho. Ó, aqui está meu decalque. Deixa eu ver se não faltou nada. Aqui tem a sombra, ó. Essa sombra de contraste aqui, ó, do crânio na pele dela, aqui na testa dela, né? Aqui eu não preciso marcar porque eu já marquei as iluminações. Ó, e aqui está o decalque. O decalque está pronto. Os traços principais, que nem eu falei antes, estão todos marcados, que são os contornos principais. A marcação de sombra de contraste, ó, sombra de contraste, sombra de contraste. Aqui a sombrinha de contraste dos dedos, ó. E a sombra de contraste mais clarinha também, então estão todas marcadas aqui. Ó, aqui dá para colocar também, não sei se eu vou sombrear tanto esse nariz, aqui uma sombrinha bem iluminada, eu sei que aqui eu não posso entrar com a sombra, ó. Ó, a iluminação do crânio tá toda marcada também, então fica como se fosse um mapa esse decalque, né? Agora eu vou tirar a imagem principal, ó, e aqui tá o meu decalque. E esse aqui vai ser o meu mapa, aonde eu vou me guiar para fazer o trabalho, né? Olhando assim, ele até assusta, com bastante detalhe, né? Mas quando coloca na pele ali e começa a observar o trabalho por blocos, que nem eu falei antes, fica tudo mais fácil. Olhando a imagem assim, ó, olhando o decalque assim, ele parece muito complexo. Mas coloca a imagem e começa a observar a imagem por blocos, nunca ela por inteiro. Ó, o que tá vendo aqui? Tá vendo só, ó, uma mancha. Tá vendo uma mancha mais clarinha aqui e uma mancha mais escura aqui, ó. Ó, tá vendo manchas, ó. Aqui tem uma mancha mais escura, aqui tem uma mancha mais clarinha, aqui tem um tracinho, ó, uma sombrinha. Então tudo fica mais fácil observando assim, ó. Agora, se olhar assim, é mais complexo. Então tem que ter essa leitura da imagem na hora de tatuar e na hora de tirar o decalque também, de observar sempre por partes. Então, pessoal, essa parte aqui do decalque desse trabalho tá pronto.